Olá, pessoal. A aula de hoje é sobre produtos notáveis e algumas soluções. Encontre a forma fatorada das expressões abaixo, se houver. Então, veja bem, eu já havia explicado para vocês um pouquinho sobre a forma fatorada. O que eu vou observar aqui? Eu vou observar aqui que o valor que eu tenho aqui, ó, é um valor negativo, tá? Então, nós estamos falando de um trinômio quadrado perfeito, né? Só que esse valor ele foi retirado. A minha primeira dica é que esse valor central, a gente divida ele em duas partes. Se ele é 8x, cada parte tem que valer 4x, tá? Porque 4x mais 4x equivale a 8x. Então, veja bem, esse valor ele foi retirado. Então, o meu quadrado original, vou fazer um desenho aqui mais ou menos, só para que a gente consiga compreender. O meu quadrado original, ele tinha tamanho x, tá? Se ele é um quadrado, ele é lado x por x. Todos os lados são tamanho x. Mas veja bem, ele foi retirado 4x de cada lado. Por isso que eu falei para que nós dividamos ao meio, o 8x. Então, eu tirei 4 unidades daqui. Ó. Eu tiro 4 unidades daqui, que equivale a 4x. Porque se ele é um quadrado, eu tirei um retângulo de lado 4 e o outro lado x. Mas veja bem, eu retiro um lado, eu também vou retirar outro lado. Eu também vou retirar esse lado daqui, tá? Para que eu continue com a dimensão de um quadrado. Aqui eu também retiro 4. Vocês lembram que eu falei para vocês que quando eu faço isso, eu acabo retirando duas vezes esse pedacinho aqui, ó. Esse pedacinho aqui, nossa, eu tirei ele duas vezes. No primeiro corte que eu fiz e no segundo corte. Como ele é tamanho 4, né? Então, eu tenho que aqui também vale 4, tá? E eu vou mudar a cor aqui para não confundir muito. E esse tamanho aqui também ele vale 4. Ele foi retirado duas vezes, né? Essa área desse quadrado 4 por 4. Então, ele foi retirado duas vezes 4 por 4. Ele foi retirado duas vezes uma área de 16 unidades de área. Por isso, esse 16, como ele foi retirado duas vezes, eu tenho que voltar ele uma vez. Está aqui, ó. Eu vou ter que voltar ele, porque eu tirei ele duas vezes. O que eu observo aqui, ó? Vou colocar aqui, ó. O tamanho original do quadrado, ele era de tamanho x. Mas ele foi retirado um tamanho 4, que é esse aqui. Então, ele foi retirado um tamanho 4. Esse quadrado novo que eu tenho aqui agora, tá? O quadrado novo é esse aqui, ó. É esse aqui que eu quero falar sobre ele. Eu não vou pintar ele todo. Ele foi retirado 4 unidades. Portanto, o tamanho dele nesse momento era tamanho x, o seu lado, menos 4 unidades, ok? Então, eu tenho que cada lado aqui, ó, cada lado desse novo quadrado aqui, né, ó, esse lado, vale x menos 4. Esse lado também vale x menos 4. É esse novo quadrado que eu estou calculando. Como é que eu calculo a área dele mesmo? A área de um quadrado é lado vezes lado, ou lado ao quadrado. Ou seja, um lado vale x menos 4, o outro lado também vale x menos 4, certo? Porque eu estou trabalhando com área de um quadrado. Então, eu tenho que a área dele é x menos 4, que multiplica x menos 4. Essa daqui é a forma fatorada. Ou, eu também poderia chamar isso daqui, tá? Porque os dois valores são iguais, são lados no quadrado. Eu poderia chamar ele de x menos 4 elevado ao quadrado, porque todo número ao quadrado é ele vezes ele mesmo. Ok, o que é que eu vou colocar aqui então? Aqui eu vou colocar a forma fatorada, uma das duas lá. Ou se tiver espaço, vocês também podem colocar as duas, vocês que sabem. Aqui eu tenho então que é x menos 4, que multiplica o x menos o 4. Ok? É isso aqui a forma fatorada do primeiro. A letra não fica muito bem, você já sabe por quê, porque eu não tenho recurso, eu só tenho um mouse para trabalhar, tá? Então, agora a letra B, vocês vão lembrar da diferença de quadrados.
Eu tenho que lembrar, eu tenho que puxar a minha memória, tá? Diferença de quadrados. O que eu vou observar aqui primeiro? Eu vou observar a diferença aqui, ó, sinal de menos. E eu tenho tanto o primeiro monômio quanto o segundo, números elevados ao quadrado, tá? Eu tenho que estar lembrando disso. Mas quais são os números elevados ao quadrado? 9k ao quadrado. 9, o número que ele multiplicado por ele mesmo, ele é elevado ao quadrado, é o 3. 3 vezes 3 dá 9. E o k ao quadrado? É k vezes k, tá? Toda letra ao quadrado é ela vezes ela mesmo. Então, 3k elevado ao quadrado é a mesma coisa que 9k ao quadrado. Por quê? 3 ao quadrado, 9. K ao quadrado, k ao quadrado. Menos, observa que 25, nós sabemos. Qual é o número que ele vezes ele dá 25? É o 5. Então, aqui eu tenho 5 ao quadrado. Lembrando da regrinha, né? Quando eu tenho diferença de quadrados, a sua forma fatorada é uma multiplicação de valores com sinais invertidos. Eu copio os termos, tá? Sem ao quadrado, tá? Eu vou colocar aqui o 3, o k. Eu posso usar tanto o sinal positivo quanto o sinal negativo, porque a ordem dos fatores não altera o produto. Eu vou usar o negativo. Lembrando, se eu usei o negativo agora nesse momento, o outro eu uso o positivo. É um sinal de menos e um sinal de mais, tá? Então, eu tenho 3k menos 5, que multiplica 3k mais 5. Essa é a forma fatorada, ok? Eu não vou colocar lá dentro do quadro, não, tá? Essa é a forma fatorada. Essa forma fatorada aqui, ó, é o que vocês irão colocar aqui nesse quadro, ok? Então, pessoal, essa parte é mais ou menos assim que a gente resolve, né? Posso utilizar outras maneiras, vocês que escolhem, vocês que vão aprendendo, tá? Mas é uma das maneiras de nós resolvermos. Agora aqui, ó, encontre a medida da área total da figura a seguir. Explique como você fez para chegar ao resultado. Pessoal, vocês estão vendo aí que é um retângulo dividido em vários retângulos menores, tá? O exercício ele quer o seguinte, que vocês calculem a área. Mas como calcular a área se eu não estou vendo o valor? Isso aí nós já estudamos há muito tempo. Quando eu não conheço um valor, eu chamo por uma letra. Pessoal, eu vou escolher o lado primeiro aqui comum a todos. Pode ser a letra que eu quiser, mas eu vou chamar a primeira aqui de x. Olha só, quem é que eu estou chamando de x? Esse lado do retângulo aqui, ok? Bom, se esse lado eu chamei de x, aqui tem o mesmo tamanho, também é x. Aqui também tem o mesmo tamanho, é x. Bom, se é retângulo, todos esses lados aqui, né, que estão paralelos ao primeiro são iguais. E agora, o outro tamanho. Cada um desses eu vou chamar de uma letra diferente, tá? Ah, já chamei de x. Poderia colocar y, mas eu não vou colocar y, porque eu vou colocar as iniciais aqui. Nossa, ó, vou chamar aqui a inicial do nosso alfabeto. Vou chamar esse pedaço de A. Esse outro pedaço eu vou chamar de B. Esse outro pedaço eu não vou colocar a marcação, que vocês já entenderam. Eu vou chamar de C. E esse outro pedaço eu vou chamar de D. Então, o primeiro retângulo. Vamos lá, o primeiro retângulo, a área dele é x vezes A. Vezes A. XA. Correto? Quando eu não conheço o valor e as letras são diferentes, eu só copio. X vezes A. Ah, e o segundo? Ah, então o segundo é x vezes B. E o terceiro? X vezes C. E o quarto? X. Agora ficou ruim, vou trocar a cor aqui, tá? Desculpa aí. Vamos voltar lá trocando a cor. X vezes D. Então, a área total aqui nossa desse retângulo grande, tá? Eu estou falando do retângulo grande agora. A área dele total é quem? É a área do primeiro retângulo, XA, mais do segundo, XB, mais o terceiro retângulo, que é XC, mais o quarto retângulo, que é XD. Pessoal, quando eu tenho uma soma
do jeito que vocês estão vendo aí, que eu tenho o valor repetido. Quem é o valor repetido aqui, ó? É a letra x, é igual a todos, ó. Todos eles têm a letra x. Quando isso acontece, que todos têm a letra x, nós falamos o seguinte, coloca o x em evidência e coloca o parênteses. O que sobrou em todos que não é igual? O A mais o B mais o C e mais a letra D. Ok? Essa é a área total da figura. Ok? Aqui, ó, a mesma coisa, né? Nós temos as áreas aí de vários retângulos. Observa aqui, ó, o X. Ele está aqui e ele está aqui. Então, a área da parte em azul aqui, ó, eu tenho x, z. Mais a área em amarelo, eu tenho x, y. Agora, observa aqui, ó, que eu tenho em comum aqui o k e o k nessa outra. A área total, então, eu vou ter quem? Mais ky mais kz. Ok? Mais kz. Então, a parte de colocar em evidência também o que é comum, tá por parte, ó. Eu tenho x aqui e tenho x aqui, ok? Esse x eu coloco em evidência. Abro parênteses, da mesma maneira que foi feito lá. Quem sobrou? O z mais o y. Fecho o parênteses. Mais. Olha, agora nós vamos observar que neste momento, os outros dois que sobraram aqui, eu também tenho algo em comum, que é a letra K. Essa letra K, eu também irei colocar em evidência. Coloco a letra K em evidência, abro parênteses. Quem sobrou? O Y mais o Z. E fecho o parênteses. Tá? Isso aqui é a igualdade que veio de cima, é a mesma coisa. Agora, o que eu vou observar aqui? Eu vou observar aqui, ó, que esse Z mais Y e esse Y mais Z está invertido, não importa, tá? Nós sabemos que na soma da adição, eles são associativos, eu posso associar. Colocar Z mais Y ou Y mais Z é a mesma coisa, eu posso inverter eles, que no caso da adição não muda. Então esses dois termos são iguais. Eu posso colocar qualquer um dos dois primeiro, tá? Tanto faz. Vou colocar aqui, ó, Z mais o Y, vou colocar entre parênteses. E o que sobrou para mim? Coloco o sinalzinho de vezes. O que sobrou para mim? Sobrou o x mais a letra K, tá? Eu utilizei o que sobrou, que está fora aqui, ó. Deixa eu selecionar aqui para vocês verem, né? Eu usei o x, o mais e o K, tá? Que é o que veio parar aqui. E dentro dele, aqui entre eles, né? Eu uso o ponto de multiplicação, ok? Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham compreendido. Fiquem com Deus e até a próxima. Um abraço do seu Profetuber, Claudio Ney.